Bom dia, abençoados do Senhor. Aqui estamos para mais um culto de domingo pela manhã. Amém? Antes de começarmos a louvar nosso Deus, eu gostaria de compartilhar com os irmãos um versículo da palavra de Deus que se encontra em Romanos 8,37 e diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Oh, palavra poderosa! Meu irmão, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Creia nisso. Nós somos mais do que vencedores, amém? O Senhor garante isso. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Sobre tua vida, meu irmão, não vale encantamento. Sobre tua vida, meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde no teu arraial. Ouvem-se vivas de júbilo no teu arraial. Ouvem-se vivas de júbilo. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Jeová, Jeová, Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Cairão, cairão diante de ti. Cairão, cairão, cairão diante de ti. Cairão, cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Glória a Deus! Quer ser mais do que vencedor? Deixe o Senhor Jesus reinar sobre a sua vida, amém? Com certeza você será mais do que vencedor. Aleluia! Vamos louvar o Senhor. Vem me reinar. Vem me reinar, vem me reinar, vem me reinar, vem Senhor. Vem me reinar, vem me reinar, vem me reinar. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo
que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem me reinar, vem me reinar, vem me reinar, vem, Senhor. Vem me reinar, vem me reinar, vem me reinar. Aleluia, deixa o Senhor reinar sobre a sua vida, amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. Graça e paz, meus amados. Lembrando os irmãos que em Atos capítulo 2, versículo 42, fala dos 4 pilares da igreja. Nós sempre estamos lembrando, batendo nessa tecla, para que nós possamos compreender a necessidade de termos a nossa fé baseada nesses princípios bíblicos. Estudo da Bíblia, comunhão, partir do pão e as orações. É importante enfatizarmos que não é a igreja somente que deve prezar esses pilares, mas esses pilares devem estar na vida de cada um de seus membros. Todos os seus membros precisam estarem preocupados em estudar a palavra, estar em comunhão com a igreja, com os irmãos, e estar participando da Santa Ceia do Senhor e também estar participando das orações, para que possa ser um crente sadio e não possa ser levado pelo vento de doutrinas, como acontece com muitos. Sou o pastor Aías Miranda e meu objetivo é passar para você um pouco do pouco que sei da Palavra de Deus. Continuaremos revisando a lição número 1 da nossa Escola Bíblica Dominical e o tema da lição é a origem do homem. O texto base se encontra em Salmos 8, versículos 3 a 9 e Salmos 139, versículos 13 a 16. Convido você a pegar a sua revista e a sua Bíblia e estaremos lendo a Palavra de Deus neste momento. Leamos Salmos 8, 3 a 9. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Salmos 139, versículos 13 a 16. Pois possuíste o meu interior, e entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Nós estudamos na lição passada o tópico número 2, que falou sobre Deus e sua palavra. Podemos aprender um pouquinho sobre a existência de Deus e um pouquinho também sobre a palavra de Deus.
que é a nossa fonte de sabedoria, a nossa fonte de vida, nossa fonte de conhecimento, para que possamos nos preparar para o mundo em que estamos vivendo. E hoje estaremos revisando o tópico 3, que fala sobre o criacionismo cristão. Criacionismo bíblico. A Bíblia inicia suas páginas com a seguinte declaração: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Revelando assim a existência de Deus e a causa da existência do universo. O criacionismo é a doutrina bíblica que assevera o seguinte: Deus criou intencionalmente, a partir da sua palavra, tudo quanto existe, seja algo visível ou invisível, e os sustém pelo seu poder. Em Salmos 33, versículos 6 e 9, a 9 diz o seguinte: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, pois ele falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Ou seja, o poder de Deus é tremendo, e ele tem poder para ter todas as coisas sob o seu controle. O que acontece ou o que deixa de acontecer, tudo é da vontade dele ou de sua permissão. Esse ensinamento é extremamente importante pelo fato de ser o único sistema capaz de responder às perguntas mais básicas e elementares de todo e qualquer ser humano, oferecendo-lhe um significado maior e mais abrangente. Ou seja, a palavra de Deus nos leva a ter conhecimento de Deus, para que, conhecendo a Deus, nós podemos conhecer aquilo que ele criou e a sua palavra. Na Escritura, o mistério da origem humana é desvendado no seguinte verso: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Esse versículo é muito importante, que fala a respeito da criação do homem e da mulher. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Para deixar bem claro, nenhum engraçadinho se apresentar dizendo que Deus aqui criou o homem, criou o ser macho e fêmea, é importante entendermos, lermos de maneira clara o versículo. Diz o seguinte: a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Se observarmos, depois de macho e fêmea, tem a palavra os criou. Se nós trocarmos a palavra por foram criados, ficaria mais fácil entendermos essa frase. Se ficaria da seguinte maneira: macho e fêmea foram criados. Para ninguém dizer que Deus criou macho e fêmea. Até porque o próprio versículo em si diz o seguinte: a palavra macho, no original grego, quer dizer ish, que quer dizer pontudo ou pontiagudo. E a palavra fêmea, no original grego, é ishá, que quer dizer côncavo. Ou seja, mesmo que queiram mudar o significado desse versículo, não tem como, porque em seu original mostra realmente quem é o macho e quem é a fêmea. E não existe macho e fêmea. Deus não criou o homem hermafrodita. Ele criou o homem e criou a mulher. Criou o macho e criou a fêmea. Com essas palavras, o autor sagrado revela que todos nós fomos gerados, formados e criados por Deus. Existe na Bíblia, se nós formos analisar, um passo a passo do criacionismo bíblico. Ou seja, primeiro veio o anúncio, ele anunciou, diz o seguinte: e disse Deus, quer dizer, o anúncio. O Criador fez um anúncio utilizando o poder da palavra. Depois veio a ordem: haja luminares.
O Criador ordenou a separação entre o dia e a noite. Produzam águas abundantemente répteis de alma vivente. Ou seja, ordem. E em seguida vê o quê? A ação. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Gênesis 1:26. Soprou em seus narizes o fôlego da vida. Gênesis 2:7. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente. Gênesis 2, versículo 8. Se nós observarmos os verbos façamos, soprou e plantou, são verbos de ação. Verbo de ação. E após a ação vê o quê? O resultado. E assim foi. Gênesis 1, versículo 7, versículo 8, versículo 11 e outros mais. E também e houve, que é também o resultado. E depois veio a avaliação. E viu Deus que era muito bom. Gênesis 1, versículo 4, versículo 10, versículo 12, versículo 18, versículo 21, 25 e 31. Na nossa vida não é diferente. Para cada ação que nós executamos, existe um resultado e uma avaliação daquele resultado. Ou seja, o que eu faço, seja ele bom ou ruim, terá um resultado. E após esse resultado virá o quê? Uma avaliação. Aquilo que semear, certamente se fará. Palavra de Jesus Cristo. Ou seja, se você plantou, você irá colher. Se você não plantou, você não irá colher. Então, para toda ação, existe um resultado e existe uma avaliação daquilo que nós fizemos. Mas quem estará nos avaliando? O seu patrão, o seu professor, o seu pastor e o nosso próprio Deus. Porque, segundo a palavra de Deus, um dia estaremos na presença dele e nós seremos julgados por aquilo que falamos e pelo que deixamos de falar, por aquilo que fizemos e por aquilo que deixamos de fazer. É a avaliação do resultado da nossa ação que nós praticamos. Deus criou o homem do pó da terra. A Bíblia afirma que o ser humano foi formado do pó. Jeremias, capítulo 18, versículo 6, diz que o homem foi formado do barro. Jó, capítulo 33, versículo 6, diz que o homem foi formado do lodo. Mas Gênesis diz que o homem foi feito do pó da terra. É muito fácil você pegar o lodo, pegar o barro, e desse material você fazer o formato de algo. Agora você imagina Deus pegando o pó, e do pó ele criando algo. Do pó ele dando forma ao homem. Foi justamente isso que aconteceu. Se nós tentarmos colocar o pó em nossas mãos, ele vai ficar em nossas mãos até uma certa quantidade. E depois o que vai acontecer? Ele vai começar a vazar entre os nossos dedos, pelas nossas mãos, e não vamos conseguir tampouco não vamos conseguir segurar e tampouco formar alguma coisa desse pó. Mas a palavra de Deus diz que o nosso Deus, ele não só fez o homem do pó, como depois soprou nele. Se nós pegarmos o pó e soprarmos o pó, ele simplesmente vai desaparecer. Deus pegou o pó, do pó formou o homem e depois soprou no pó. A palavra-chave aqui não quer dizer o fazer do pó, mas o soprar no pó. Isso quer dizer que nós somos frutos do sopro de Deus em nossas vidas. Quando Deus soprou no homem o fôlego de vida, Deus estava passando para ele ali uma pequena partícula de si mesmo. O homem passou a ser alma vivente, porque ele passou a ter parte do Espírito de Deus em sua vida. E isso faz com que ele se torne um ser humano, uma alma vivente. O bioquímico Kevin Griffin, em seu artigo científico intitulado A Composição Elementar da Vida, classificou 23 elementos químicos do solo
e também constatou que todos eles estão presentes em quantidade variável na composição do homem. Isso quer dizer que esse homem pegou um punhado de barro ou de pó e levou até um laboratório, e desse punhado de pó ele conseguiu tirar 23 elementos químicos, e esses 23 elementos químicos existem no ser humano. É uma prova de que nós realmente fomos criados do pó da terra. Nós não precisamos disso para entender, para compreender ou para crer na existência de Deus ou no criacionismo bíblico. Não precisamos disso. Mas isso vem mostrar de forma refutável de que realmente aquilo que a palavra diz é a verdade. E isso nos faz acreditar ainda mais neste ser maravilhoso que é o nosso Deus e que nos criou para a sua honra, para a sua glória e para o seu louvor. Deus fez o homem com suas próprias mãos. Deus fez todas as coisas pelo poder da sua palavra. E disse Deus: façamos o homem. Apenas o homem, a coroa da criação, foi feito pela própria mão do Senhor. Se nós analisarmos os Salmos 139, do versículo 13 a 16, que nós já lemos no início, nós vamos entender bem a importância desse texto em nossas vidas. No versículo 13 diz o seguinte: pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Isso quer dizer que Deus, Ele nos fez com sua própria mão. Isso é maravilhoso. Ele nos fez com sua própria mão. E se nós analisarmos o versículo 16 desse mesmo texto, diz o seguinte: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, todos os dias que foram ordenados para mim. No teu livro foram escritos quando nenhum deles havia ainda. Gostaria que enfatizássemos essa palavra. Todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos. Isso quer dizer o quê? Quando nós vamos ao mercado para comprar um mantimento, a primeira coisa que nós fazemos quando pegamos o mantimento é olharmos a sua data de validade. Se já está vencida ou quanto tempo falta para vencer. O ser humano, o texto aqui diz que ele foi criado também com data de validade. No momento em que Deus nos fez, Ele colocou em nós uma data de validade. Uns vivem poucos anos, outros vivem muitos anos, mas a conclusão é que todos um dia descerão à sepultura. Porque, segundo a palavra de Deus, nós fomos criados do pó, e ao pó retornaremos, diz a palavra de Deus. Deus formou Adão com suas próprias mãos, porque o homem seria especial, superior e diferente de tudo quanto fora criado até então. Com esse ato de amor sublime, o Criador deixou para sempre as suas impressões digitar no corpo, na alma e no espírito do homem. Isaías 49:16 fala sobre isso. Nós temos as digitais de Deus em nós, em cada um de nós. O ser humano é considerado a coroa da criação, por ter sido criado de maneira diferente, se comparado às demais coisas e seres. Deus fez, configurou e formatou o homem com as suas próprias mãos, e em seguida soprou em seus narizes o sopro da vida. Pneuma, ele se tornou alma vivente. O homem foi habilitado a ser frutífero, fértil, produtivo e, além disso, a usufruir da comunhão com o Senhor, evidenciando assim que foi o Eterno quem lhe deu a vida. Gênesis 1, versículos 26 a 28. Gostaria que nós lêssemos juntos esses versículos. Gênesis 1, versículo 26 e 28. Assim Deus criou o homem, à sua imagem,
A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. O homem, ele foi criado por Deus, foi criado pelo próprio Deus, foi criado de forma diferente de tudo aquilo que Deus havia feito anteriormente. E depois o doutor de inteligência, de sabedoria, de conhecimento, lhe deu responsabilidades. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Sendo nosso Deus um Deus triuno, formado de 3 pessoas que formam a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus também nos fez um ser triuno. Espírito, alma e corpo. Um ser humano é composto desses 3 itens: espírito, alma e corpo. E este assunto sobre espírito, alma e corpo será o assunto da nossa próxima lição, a lição número 2. Estudamos a lição número 1, tópico 3, e aqui encerramos o estudo da lição número 1. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos